Bom, para o estudo da noite, eu trouxe o texto do Evangelho de que ninguém pode servir a dois senhores simultaneamente, né? Deus e a Mamon. Mamon, na época, era um deus do povo sírios, né? Que representava a riqueza. Então, esse texto está dentro do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então, fala sobre a riqueza. Tem algumas parábolas dentro do capítulo. Então, a riqueza em si, ela é uma prova muito arriscada para nós encarnados, né? Porque ela desperta em nós as nossas imperfeições ainda, as mais adormecidas, né? Vem à tona. E então é difícil lidar com essa reencarnação, mais difícil do que com a miséria, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa numa dificuldade financeira e vai falar, não duvido que seja. Se você vê de um ponto materialista, você não pensar na reencarnação, pode ser até que sim. Mas nós espíritas como somos, sabemos da reencarnação, então a riqueza, por despertar essas imperfeições em nós, ela acaba nos colocando numa situação mais sujeito a cometer vacilos, né? Só que a gente não pode achar que a riqueza ela condena a pessoa a essa imperfeição, a essa dificuldade. Todos têm o livre-arbítrio de optar e tomar suas próprias decisões. Então eu trouxe alguns textos do Evangelho, segundo o Espiritismo, em que a gente vai comentando a fala de Kardec, né? Então ele diz que, sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, a gente não precisa de muito para a gente lembrar de situações que a gente vê realmente. A pessoa com o orgulho inflado, né? O egoísmo e também os desvios do lado da sensualidade, que a gente também, né, basta ligar a televisão que a gente vê todo tipo de excessos, né? Que essa riqueza ela proporciona. Porque a pessoa, quando ela tem essa riqueza, não são todas, claro, né? Mas mediante as situações que a vida lhe impõe, ela usa dessa riqueza para solucionar esses problemas. Então ela compra, ela manda fazer, ela paga para que não tenha essa dificuldade, né? Então a gente vê situações diárias da imposição da riqueza numa decisão, numa atitude, né? Até mesmo para se defender de um crime que cometeu. Às vezes o filho dele comete um crime, ele usa daquele poder financeiro, né, e paga quantos advogados forem preciso, né? Então a pessoa ela tem formas de se esquivar utilizando da riqueza. Ela compra, manda buscar, ela faz e acontece. Quando eu estava lendo esse texto, né, eu lembrei eu assisti a série do que conta a história do Pablo Escobar, né? E a gente vê ali, né, o que é esse excesso, né? A pessoa poder manipular tudo que está em seu entorno para que seja feito conforme ele quer. Então, assim, ele realmente usava do poder dele, né, para poder que as coisas saíssem como ele queria, né? Manipular a área política, desde a cidade até o país ele queria interferir, né? As decisões que eram tomadas, os interesses, todos ele tentava direcionar conforme a vontade dele, usando do quê? Da riqueza, né? Quando Jesus disse ao moço que inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazer-se de todos os seus bens e segue-me,
não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, Jesus jamais condenou a riqueza. Mas nesse caso, dessa parábola desse rapaz que procura Jesus, ele já falou que ele já cumpria todos os mandamentos, né? Que na época era a lei de Moisés. Então Jesus falou, já que você cumpre tudo, então vem e me segue, né? Abandona tudo e me segue. E aí ele sentiu que, poxa, então ele precisava fazer esse sacrifício, porque até então, né, ele cumpria as leis de Moisés. Então, Jesus ele vinha com uma nova proposta, que é além da lei de Moisés, né, que era a lei do amor, da verdade. E ele, nesse ponto, ele recuou, né? A riqueza por si só, ela não é o problema. Ela é como qualquer outro instrumento na nossa vida. O problema é a aplicação que se dá para ela. A aplicação que é dada pelo homem. Então a riqueza em si, pelo contrário, há muitos bens que você pode fazer com a riqueza. É a mesma coisa de você falar do carro. Hoje, no mundo, quantas pessoas não morrem através de acidente automobilístico? Então, então o carro mata? Depende da forma que você usa. Se você não respeita as leis de trânsito, mata, né? Se você não usa cinto, excesso de velocidade. Então é o uso que se dá. É a mesma situação da riqueza. É o uso que se dá para ela, né? A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Então o trabalho, ele automaticamente ele gera essa condição, né? E o trabalho é uma lei de Deus. E a riqueza, quando é gerada através do trabalho de forma honesta, e quantos exemplos a gente vê disso? Ela é extremamente benéfica para a sociedade. Porque ela, além de desenvolver, quando ela não traz diretamente o progresso moral, ela traz o progresso intelectual. Se nós pararmos para pensar um exemplo de trabalho em todos os segmentos que nós conhecemos, algum tempo atrás não se existia anestesia, né? Para que bênção maior do que uma anestesia? Basta a gente lembrar de uma extração de dente. Não vamos nem partir para situações mais críticas. Vamos falar de uma dor de dente. Foi desenvolvida através do quê? Do trabalho. Gerou riqueza? Com certeza. E essa riqueza, provavelmente, era necessária para quê? Para mais investimento na área da saúde, de pesquisa, de estudo, para adquirir laboratório, equipamentos. Então, olha o benefício, né? Vem através da riqueza. Quantas empresas a gente conhece que sustenta quantas famílias? Mas o cara fica rico, ele anda de avião. Mas ele arriscou, ele se propôs a fazer esse investimento, se dedicou a essa carreira. Quem de nós está limitado ou é proibido de se aventurar na criação de uma empresa? Muitos, é claro, vêm de herança, mas muitos que a gente conhece, aqui mesmo no estado, quantas histórias a gente conhece de pessoas que chegaram aqui, né, o interior do Mato Grosso, vieram com a família, ficavam embaixo de um barraco de lona, né, e hoje tem essa riqueza, tem empresa, emprega muita gente. Agora, é claro, né, a gente tem que... É a situação de cada um, né, como é individual essa responsabilidade da aplicação da riqueza.
mas que ela gera emprego, gera fonte de renda, gera desenvolvimento moral e, quando não moral, o intelectual. A gente pegar também o exemplo do nosso estado. Olha o desenvolvimento da produção. O alimento que vem na nossa mesa vem através de onde? É do trabalho, do esforço, da dedicação, do investimento da riqueza. Quantas pessoas nesse exato momento não estão trabalhando, desenvolvendo produtos, ferramentas para aumentar a produção de alimento, para produzir medicamento? Já nessa pandemia que nós vimos aí, estamos vendo, vivenciando, quantas pessoas não estão nesse momento trabalhando através da riqueza e gerando riqueza? Então, a fala de Jesus, se ela for levada da forma sem a interpretação correta, subsentende que não. Então, para seguir a Deus, eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho, eu tenho que... Pelo contrário, porque se você abrir mão de tudo que você tem, você vai ser um peso para alguém. Porque alguém vai ter que te sustentar se você abrir mão de tudo, né? Então você acaba deixando de contribuir para começar a pesar para alguém. Tem um ditado que fala que não existe almoço de graça. Realmente não existe almoço de graça. Se você está comendo de graça, alguém está vindo de algum lugar esse alimento. Alguém está produzindo, alguém está pagando, alguém está financiando, alguém está te doando, está chegando de alguma forma. Então, se não é um elemento direto do progresso, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. Então, é o que nós acabamos de dizer. Para você desenvolver intelectualmente, cientificamente, desenvolver produtos, você precisa investir, né? Precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. O começo é como nós todos sabemos. É igual nós. Nós estamos na nossa condição ideal? Não. Mas hoje já temos engatinhando, caminhando. Muitas coisas que nós fizemos de errado em outra encarnação, vamos mais longe, hoje a gente não faz mais. A gente já está começando a entender. Então é o que ele diz aqui. Inicialmente, a riqueza atende às necessidades materiais. Ponto. Mas, com o tempo, o objetivo é que ela vá alcançando as grandes verdades morais. E a gente já vê alguns exemplos, né? É que a mídia, não é a mídia, né? É que nós ainda somos muito voltados à notícia ruim. Então a mídia fornece para nós o que a gente quer ver, né? Que é notícia ruim. Então você liga o jornal, é notícia ruim de manhã até de tarde. Mas quando você começa a pesquisar, a gente vê tanta coisa, tantas pessoas assim que fazem o bem, e a gente não fica sabendo. E usa através da riqueza. Esses dias atrás eu fiquei sabendo, por exemplo, do Faustão. O Faustão ele já construiu e doou mais de 250 casas para funcionário da Globo, amigo, conhecido, que não tinha casa própria, tinha uma fonte de renda pequena, ele construía e doava. O saláriozinho mais ou menos que ele tem, dava, né? Então, e ele não divulgava, ficava isso, né? Então são várias pessoas, tem várias que a gente não faz ideia. Então, às vezes, a gente até na nossa ignorância, a gente até julga, fala, nossa, fulano é tão rico e não faz nada. Não é que não faz nada, mas a gente não sabe, né? Ele está manifestando isso. Aquele DJ Alok, também não sabia. Criou uma fundação, investiu 27 milhões na fundação, para assistência à criança. Aqui em Rondonópolis tem aquele menininho que tem uma doença de pele chamado Pedrinho Guerreiro. Alok ajudou ele. Ele teve num show do Alok, tem no YouTube, sentado na mesa do Alok, durante um show. Então olha quanta coisa é gerada da riqueza. E tem muitos exemplos que a gente pode citar aqui, né?
que são coisas que a gente desconhece, não vem à tona, mas são aplicações do quê? Da riqueza, né? A desigualdade da riqueza. A desigualdade da riqueza é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. Sempre se fala, isso é assunto de palanque de político, né? Vou combater a desigualdade social. A desigualdade social, olha só que interessante. Isso aqui, se você chegar a falar, dependendo de você falar essa frase aqui, você arruma confusão, né? Mas a gente trazendo para o âmbito espírita, esse texto, ele foi falado, digitado por Kardec, esse aqui, um comentário de Kardec. Então ele fala, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere a vida atual. Por quê? Por que vocês acham que a riqueza, a desigualdade social, ela não tem como ser combatida agora? Porque as mesmas situações que fizeram quem tem ter, se você nivelar todo a riqueza do mundo em partes iguais, você vai acontecer duas situações. Primeiro, que você vai gerar uma catástrofe grande, porque como vai dar pequenas partes para cada um, as grandes empresas vão se desfazer. Então você, sei lá, vai pegar da sua parte 100 mil reais, 50 mil reais, mas você está desempregado. Que a empresa que você trabalhava, ela vai ser dissolvida para poder dividir em partes iguais. Então, olha só, começa por aí, né? E quem já tinha esse perfil de empreendedor, de empresário, de guardar, de investir, em poucos anos, a riqueza vai estar nas mesmas mãos. Isso não sou eu que estou falando. Então, além da gente entender que é o perfil de cada um, né, tem a questão da espiritualidade, da sua prova, da sua expiação, que nesse mundo você tem que lidar, seja com a pobreza ou seja com a riqueza. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, só para a gente entender, eu conheço pessoas, por exemplo, que ganham um salário mínimo, compram um celular de 5 mil reais por filho. Eu conheço pessoas que são milionárias que têm um celular que não tira nem foto, que é aquele quadradinho ainda. Só porque aquele Motorola de abrir não funciona mais. Senão acho que ele usava aquele lá ainda, né? Não gasta, não vê vantagem de comprar essas coisas. Ah, o cara é mão de vaca. Tem também, mas tem uns que não vê necessidade disso. Então você conhece pessoas que ganham um salário mínimo e lavam o carro todo final de semana no lava-jato. E outros que têm e lava o carro em casa, ele mesmo lava, ele gosta de lavar. Não é preconceito nem discriminação, mas você percebe que é o feeling da pessoa. Tem pessoas que juntam, tem pessoa que não junta, né? Tem pessoas que ganham um salário mínimo, você vai ver, ela tem um dinheiro guardado na poupança. Tem pessoas que ganham 20 salário mínimo, está com 2, 3 empréstimos no banco, carro financiado, pagando parcela. Você fala, mas como assim? É assim. Então, a espiritualidade fala que se você pegar toda a riqueza do mundo e dividir, em pouco tempo ela vai voltar para as mesmas mãos que estavam antigamente, né? Então, como a riqueza é uma prova que a gente deve passar, se você é pobre nessa vida, não fica desesperado. Provavelmente na próxima você vai ser rico. E você vai ter que lidar com isso. Porque nós somos testados em várias situações. Então, nós somos testados, como que é eu sou uma pessoa com bons princípios e moral. Ah, é? Vamos ver, rico, como que você é. Aí você é aquela catástrofe. Né? Aí ele fala, não, então vamos colocar intermediário. Aí dá aquela melhoradinha. Agora vamos colocar extremamente miserável, pobre. Então, nós vamos sendo ajustados, né, testados em várias formas de reencarnação. Então, a riqueza ela vai de mão em mão, de reencarnação a reencarnação, né? Como eu disse, porque são igualmente
Até Kardec faz uma pergunta, né? Ele pergunta por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. É o que a gente acabou de dizer, né? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. As pessoas são tão desiguais? Não são. Então, não vão ser iguais para lidar com a riqueza, né? Isso é diferente. Cada um dentro da sua herança ainda reencarnatória, né? A riqueza é um meio de experimentar moralmente. É o que eu acabei de dizer. Pessoas já se acham evoluídas moralmente. Falam, não, então vamos ver como que você é milionário, se você ainda é evoluído moralmente. Tem até uma história que um dia Chico acorda às 5 horas da manhã, né? E fala para o filho dele, eu vou fazer um café, porque vai chegar alguém aí, você pede para entrar que eu estou esperando. E para uma limusine na porta da casa dele, o cara bate palma, o filho dele fala, meu pai já está esperando o senhor. Ele falou, mas eu nem falei que vinha. Eu falei, mas já está esperando o senhor. Aí ele entra, fica só o Chico e esse senhor. E esse senhor que tinha ido visitar o Chico, nada mais, nada menos, eu não sei quem que era, mas era um homem, um dos mais ricos do Brasil. Ele ficou lá das 5 horas até às 6 chorando, né? Tomou café, conversou com o Chico e foi embora. Quando ele saiu, tinha uma senhora que trabalhava com o Chico lá, falou, Chico, esse homem é um dos mais ricos do Brasil, que estava aqui com você. Ele falou, minha filha, esse homem é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. É o teste, é o experimento moral que é feito com a gente, né? Então só tinha dinheiro. Porque nós somos ricos, o que é a riqueza nossa? É o que realmente é nosso, né? Nem o nosso corpo não é nosso. Porque quando você vai, você leva? Não leva. Vai ficar com óculos, sem óculos, com dente de ouro, careca, com implante de cabelo, vai ficar. Não vai. Nem ele é seu. A nossa riqueza, como Jesus disse, não é desse mundo. A gente tem que usar como uma ferramenta, sim, né? Usar, dar uma boa aplicação. Mas então eu não posso usar? Claro que você pode. É claro que você pode, né? Não tem como você ter uma pessoa que tenha riqueza, você querer que a pessoa se veste mal, que não tenha um carro bom, que não tenha uma casa boa. Não é isso. Não é isso. O problema é quando você só usa para você. Ou quando você senta em cima. Quantas pessoas a gente vê falar, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou aplicar esse dinheiro, vou nunca mais trabalhar. É por isso que não ganha. Vamos mandar todo esse dinheiro para esse cara guardar? Então deixa guardado lá na Caixa Econômica mesmo, né? Então assim, você pega um dinheiro desse, qual que é a sua obrigação? Você tem que gerar alguma coisa. Você tem que trazer algum benefício com esse negócio. Você pegar todo esse dinheiro, sentar em cima e viver de renda, incomodando os outros, porque você não vai trabalhar, você vai ficar incomodando quem trabalha, porque todo mundo tem ocupação. Você vai ligar para um, a pessoa está ocupada, você vai ligar para outro. Olha só, além de não fazer nada, vai atrapalhar quem trabalha, né? Então, cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Simples assim. É igual a pobreza. Você também tem que ser pobre, para você saber como que você é. Como que você é pobre? Você vai ser resistente, paciente? Que tamanho que é a sua fé? Como diz, dificilmente hoje, né, a gente para pensar assim, não quero ser injusto, mas dificilmente vai faltar o pão de cada dia. Pode faltar aquele queijo, né, que você quer, aquele leite, né? Mas o pão de cada dia dificilmente falta, né? A gente vê assim, situações que a gente vê aquele básicozinho tem. Vai faltar o quê? É aquele excesso. E se você for pobre, mas querer comer aqueles queijo nobre, você vai sofrer muito. Você vai passar sua existência terrena reclamando, remoendo, espraguejando, achando ruim. Vai. Só que quando você é pobre e você aceita a situação, consegue viver, né, dentro das suas condições, dentro das suas limitações, mas
com a sua fé viva, fazendo a sua parte, porque eu sempre costumo dizer, tem uma diferença grande em acreditar em Deus e confiar em Deus. Acreditar em Deus você acredita, acredito nesse papel, acredito nessa mesa. Agora, você confia em Deus? Lembra que confiar é o quê? Você põe o pé, depois Deus põe o chão. Então é confiar. Então, você morar na extrema pobreza e confiar em Deus, o que é? Você faz tudo o que lhe cabe fazer. O que é que lhe cabe fazer? Procurar emprego, procurar uma forma de melhorar e tal, né? Fazer seu trabalho, ser digno, ser honesto. E aí, dali para diante, é Deus. Não é mais você. Então, a gente conhece, às vezes, pessoas extremamente pobres que são extremamente felizes. A riqueza não determina a felicidade. Se você olhar os números de suicídio, estão nas classes média e alta. Os maiores números de suicídio. Classe média alta. Olha um exemplo de que a riqueza não traz felicidade. Então, por aí a gente consegue entender que não é a situação que você nasce, é a forma com que você lidar com isso. Né? É a forma com que você lidar com a situação em que você está encarnado. É claro que quando a gente tem um conhecimento diferente, não acha que você nasceu pobre e o outro nasceu no berço de ouro, e aí eu vou morrer pobre, o outro vai morrer rico, e eu nunca vou ter a oportunidade de ser rico. Né? Às vezes você acha injusto. Poxa, mas por quê essa desigualdade? Cadê a justiça de Deus? Agora, nós que somos espíritas, nós temos condição de entender diferente. Né? De entender diferente. Nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso você vai levar. Né? Ninguém lhe perguntará quanto tinha na terra, que posição ocupava, era príncipe ou era operário. Pergunta-lhe-ão, que trazes contigo? E aí você vai olhar, você não tem nem bolso. Aí bate o desespero, né? Não lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas as somas de virtudes que possui. Quem fala isso é o Espírito Pascal. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões de riqueza. Foge àqueles que se julgam com os melhores títulos para possuí-la. Então, assim, a riqueza, ela é um empréstimo nosso. Então, a gente conhece pessoas que falam assim, não, tudo que eu adquiri foi com esforço próprio, mérito meu. Então eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. Doce ilusão. Porque se Deus quiser, Ele perde tudo em pouco tempo. Quantas pessoas a gente conhece que perderam tudo que tinha? Famílias que tinham valores assim que era incalculável. O pai morreu, os filhos acabou com tudo. Quantos? Por quê? Porque é a vontade de Deus. Não é assim, né? Não é a nossa vontade. E a gente tem que, lembra do experimento? Você tem que ter um monte, depois ficar sem nada, para ver como que é. Depois você não ter nada e ter um monte, para ver como que é. Se você, os mesmos pensamentos e os princípios que você tinha quando você era pobre, você vai ter quando você ficar rico? Ou você vai esquecer tudo? Esquecer as situações que você passou de dificuldade. Então, é esse experimento, lembra? Porque se a gente ficasse só numa situação de reencarne, seria muito fácil. Não tinha graça. Então, a gente tem que ser experimentado de várias formas. O emprego da riqueza, não podeis servir a Deus e a mamon. Guardar
bem isto de lembrança. Vós a quem o amor do outro domina. Vós a quem o amor do ouro domina. Vós a que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Quantas pessoas a gente conhece que perde tudo, não consegue viver por amor aos bens materiais. E não é bens materiais só riqueza, é o corpo, é a casa, é o carro, é outro encarnado, né? E fazem o quê? Se suicidam, abandonam a vida, vegetam. Por quê? Porque não sabem viver. Apego, paixão demasiada ao materialismo, né? Então, quantas pessoas você vê que acontece alguma coisa, perde um ente querido, uma mãe, e a pessoa vegeta o resto da vida. Faz 28 anos que eu estou aqui, não consigo mais tocar minha vida, não consigo mais. Né? Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego da riqueza. Colocai tuas riquezas sobre uma base que nunca lhe faltará e te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência devem utilizá-la como ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos o tesouro do teu amor e eles frutificarão. A inteligência também é um tesouro, como todas as outras dádivas que nós temos. O que nós podemos fazer com a nossa inteligência? Produzir muito, minimizar dores, diminuir sofrimentos, né? Desenvolver, como eu citei antes, a anestesia foi desenvolvida através do quê? Da inteligência, de um pesquisador, né? De alguém que se dedicou a isso. Então, nós devemos usar da riqueza, de toda a riqueza que nos é dada, não só a riqueza financeira, mas com esse propósito. Então, a espiritualidade dá até a receita, mas como que eu aplico? Qual que é a aplicação que eu faço? Né? Amai uns aos outros, é a resposta. Né? É você usar, você pode usar da sua riqueza, seja ela qual for, mas você não ficar só com você, não só para você compartilhá-la também. Então a gente, só para finalizar, a transmissão da riqueza, ele pergunta se é o princípio segundo o qual ela é apenas depositária da fortuna, né, a pessoa, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira o homem o direito de transmiti-la, tira ao homem o direito de transmiti-la ao seu descendente, o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles que descendem gozem do que lhes foi transmitido. É o caso da herança que a gente vê, né? Eu vejo uma situação, tem uma situação de uma família que eu conheço, que chama muito a minha atenção, porque era de um senhor que trabalhou muito a vida toda, né? Faleceu com acho que 80 e tantos anos, construiu um patrimônio, e quando ele era vivo, ele tomava conta de tudo, então os filhos eram sob a regência dele. Porque algumas famílias assim ricas têm essa característica, os filhos trabalham nas propriedades do pai, então quem tomava conta era ele, então todo mundo cumpria a ordem dele. Então fulano fica nessa fazenda, ciclano fica nessa. Quando ele faleceu, até as fazendas que já estavam pré-distribuídas, entrou em atrito, porque não estava bom a divisão, porque não... Resumindo, filho não fala com filho, sobrinho não fala com tio, acabou a família. Ninguém fala com mais ninguém, cada um pegou sua fazenda, enfiou embaixo do braço e foi morar numa ilha. Isso isolou. Então, um exemplo disso aqui. Olha como a pessoa lidar. Enquanto tinha alguém organizando, né, que tinha uma conduta, tinha uma organização, o negócio ia. Quando
liberaram, pronto, acabou. Né? Olha a destruição. Aí você imagina uma pessoa dessa, hoje eu fico pensando assim, você imagina você olhar para a sua família, depois de você dedicar a vida para construir, e você olha para falar, poxa, tudo que eu fiz serviu para destruir minha família. Hoje está todo mundo destroçado aí por causa do que eu dediquei a vida, a minha existência para construir. Que poderia estar fazendo o quê? Gerando muito bem, né? Muita prosperidade para todo mundo, para eles e para toda a aplicação que eles dessem para essa riqueza. Né? Mas, na próxima reencarnação, tudo se ajeita. Né? Dá um game over e vida que segue. Só para a gente finalizar, só vou contar uma historinha bem curta, porque às vezes a gente confunde sobre o que é apego. Né? Conta uma história que uma vez um homem falou, não, eu quero ser desapegado, não quero mais ter apego a nada. Vendeu tudo que tinha, doou para os pobres, acabou com tudo, ficou com 2 tangas. Usava uma, enquanto a outra estava lavando, secando. Né? E aí vivia só assim. Só com essas 2 tangas, fazia uma coisinha, via igual passarinho, fazia só para comer. Comia, não acumulava mais nada. E ele descobriu que tinha uma pessoa que morava num monte, não sei aonde, que era muito mais desapegado que ele. Ele falou, não pode. Olha o orgulho. Não pode alguém ter mais desapego que eu. Vou lá saber quem que é esse cara. E foi. Né? Viajou, chegou até esse lugar. Quando ele chegou, era uma casa em cima de uma montanha, a coisa mais linda. Ele falou, não pode. Que é nessa casa que mora esse expert em desapego. Porque, né? Eu só tenho 2 tangas, e esse cara falou que é mais desapegado que eu e mora numa casa dessa, né? E aquele portão todo bonito, ele entrou, né? Falou, aqui que mora fulano? Falou, vamos chegar. Falou, e ele inconformado com aquilo, não pode, né? E aí, ele falou, eu queria falar com ele. Ele falou, não, ele está ocupado, ele está dando uma aula sobre desapego agora. Aí ele falou, não pode, né? Está dando aula sobre desapego, morando num lugar desse. E aí, ele, como era de costume lá na região, falou, já que o senhor viajou bastante, toma um banho, né? Descansa um pouco, que assim que ele desocupar, ele vem falar com o senhor. E ele, meio contrariado, né? Fez isso. Trocou a tanga, lavou, pendurou a tanga que ele estava usando e sentou, ficou esperando o expert em desapego. E de repente, acabou a aula que o rapaz estava dando, e o mordomo dele chegou lá correndo. Fulano, está pegando fogo na sua casa. E aí ele falou, eu já vou lá, peraí, estou conversando. E o rapaz que estava conversando com ele, que só tinha as 2 tangas, saiu correndo, minha outra tanga. Então, olha só, quem que era mais apegado? Por que aquele senhor estava dando aula sobre desapego? O que é o desapego? Desapego é mental. Né? Então, às vezes, você só tem 2 tangas, mas você é muito mais apegado do que alguém que é rico, que tem muitas coisas. Então, esse é o princípio do desapego. Né? E a gente deve entender, então, a questão da riqueza. É o uso que nós damos. Né? O uso que nós damos para todas as riquezas que nós possuímos. Né? Então, vamos finalizar elevando o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos inspira, aos benfeitores do Lar de Nazaré, que Jesus ampare a todos nós, permitindo que nós consigamos a cada dia compreender as suas lições, penetrando nas fibras mais finas do nosso coração, para que possamos caminharmos sempre com passos firmes, com a nossa fé renovada, exemplificando o seu Evangelho, não nas palavras, mas na vivência. E Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.